Essa é a nossa terceira aula gratuita de bolo fatia de feira. E hoje eu trouxe para vocês o bolo Três Amores. Com essa massa e esse recheio você pode fazer até 5 bolos diferentes. Então fica até o final que eu vou te falar quais são. E eu vou te ensinar um bolo vulcãozinho maravilhoso para você incluir no seu cardápio. Então já pega papel e caneta para anotar tudo e todos os detalhes para deixar o seu bolo lindo e delicioso com esse brilho sensacional. Então vamos lá para a receita. E nós vamos iniciar pelo recheio de ninho. No recheio de ninho, gente, eu utilizei 2 caixinhas de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite e 50 gramas de leite ninho. Gente, a cada leite condensado, eu sempre costumo usar 2 caixinhas de creme de leite, tá bom? Então, o leite condensado, um detalhe muito importante que vocês devem levar em consideração é a quantidade de gordura do leite condensado. Eu indico para vocês estarem utilizando um leite condensado de boa qualidade, de pelo menos 6 a 8% de gordura, tá bom? E o creme de leite, ele deve ter pelo menos aí 15 a 17% de gordura na sua composição. Então, o ponto que eu deixo, né, o recheio, é esse ponto que ele cai levemente da colher assim em blocos, tá? Não pode ser um recheio muito duro, porque senão ele não vai ficar maleável, ele não vai ficar brilhoso. Então, para você deixar com esse brilho, é só quando você terminar de mexer ali no fogo, você desliga o fogo e continua mexendo ele fora do fogo. Vai mexendo até ele chegar numa temperatura menor, tá? Então, você vai mexendo bem, mexe bastante, que nem eu faço aqui, mostrando para vocês, né? E já tá pronto o seu recheio de ninho. Você vai reservar e vai colocar na geladeira. O recheio precisa estar frio para você adicionar as frutas in natura. Então vamos lá para o nosso segundo recheio, que é o recheio de chocolate. E aqui eu aproveitei a panela do recheio de ninho. E aqui nós vamos utilizar também 2 caixinhas de leite condensado, 4 caixinhas de creme de leite. E eu estou utilizando também 70 gramas de cacau em pó 50%. Gente, não utilizem aquele cacau alcalino, porque o sabor dele é bem mais suave, as pessoas quase não vão sentir sabor de chocolate realmente. Então eu indico para vocês olharem sempre a composição, se é cacau mesmo, se não tem um nomezinho alcalino, porque o sabor dele é diferente. Então nós vamos levar o nosso recheio ao fogo, né? A gente vai mexer até ele chegar numa consistência também que cai bem leve da colher, que nem eu tô mostrando agora pra vocês. E aí você vai tirar do fogo e vai continuar mexendo pra ele ficar com um brilho lindo, né? Que nem a gente vê aí na nossa cobertura. Porque, gente, esse mesmo recheio que eu vou utilizar, eu tô utilizando também para cobrir o bolo. Então, aquela cobertura lindíssima é esse mesmo recheio que eu tô fazendo aqui para vocês. Então, gente, assiste esse vídeo inteirinho para você aprender tudo que eu vou ensinar aqui para vocês. Qual o passo a passo para eu poder fazer aquela cobertura lindíssima para vocês utilizando esses mesmos recheios. Então, agora você vai reservar esse recheio na geladeira e o peso final dele deu 1,1 kg. E agora nós vamos para nossa massa maravilhosa de chocolate, que nós vamos utilizar aqui 6 ovos, 300 gramas de trigo, 100 gramas de cacau em pó 50%, 260 gramas de açúcar, 300 ml de leite, 70 ml de óleo e 16 gramas de fermento. Eu vou deixar todos os ingredientes especificados aqui nos comentários, tanto a receita em gramas quanto em ml. E nós vamos iniciar batendo os ovos. A gente bate por, em média, aí, uns 5 minutos. Passou 5 minutos, a gente acrescenta o açúcar e, enquanto isso, a gente já coloca em uma panela o leite com óleo para ele levantar fervura, tá bom? Tem que levantar a fervura e passou aí os seus 10 minutos, você já acrescenta esse leite na nossa misturinha da batedeira de ovos com açúcar. Você continua aí na velocidade alta, tá, da sua batedeira e vai acrescentando leite fervido com o óleo. Tem que estar na mesma temperatura fervida, tá, gente? Não tem que esfriar esse leite aí não, tá bom? E agora nós vamos diminuir a velocidade para velocidade mínima e nós vamos adicionar o trigo. Esse trigo, gente, ele tá peneirado já. Você vai adicionar o trigo e o cacau. Então você mexe só um pouquinho, não mexe muito aí na batedeira. Você vai desligar sua batedeira e vai mexer com a espátula ou com o fouet, tá bom? E por último você vai acrescentar o fermento, né? 16 gramas de fermento em pó. E agora eu vou fazer o nosso desmoldante caseiro, que é 1 colher de margarina, 1 colher de trigo e 1 colher de óleo. Então você mistura tudo e passa na parte de baixo da sua forma, tá bom?
E a forma que eu tô utilizando, ela é 30 por 10. E ela também tem 10 centímetros de altura. E aqui na nossa forma, eu tô utilizando 900 gramas de massa. Gente, ainda sobrou massa e deu pra fazer 2 vulcãozinhos. Então, eu utilizei 160 gramas de massa em cada forminha, tá? Então, a gente vai levar agora esses bolos ao forno pré-aquecido a 160 graus por 40 minutos, o bolo grande, tá? E os menores, eles ficam em torno de 25 minutos, tá? E olha como eles ficam lindos, né? E agora a gente vai para a nossa montagem. Agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Eu já passei uma faquinha nas laterais para ela soltar bem. E essa massa, gente, fica tão linda. Eu vou cortar ela em 3 partes para vocês verem. No caso, eu fiz 2 cortes aí de 2,5. Vou dividir ela em 3 partes iguais pra gente tá recheando. E pra gente molhar essa massa, nós vamos fazer uma calda com água e açúcar. Eu tô utilizando 500 ml de água e 3 colheres de sopa rasa de açúcar. Você vai levar ao fogo alto, tá? E quando levantar a fervura, você deixa por mais ou menos uns 3 minutinhos fervendo e já tá pronta a sua calda. Coloquei um plástico na minha forma. Esse plástico você encontra em supermercados e ele é de alimentos mesmo, de refrigerar alimentos. Então, eu forrei aí o fundo da minha forma, aí eu vou colocar a primeira camada de massa. Gente, olha que massa linda! Essa massa fica super fofinha, não fica com bolhas de ar, ela fica maravilhosa. Então, eu vou molhar essa massa com mais ou menos aí umas 60 gramas de calda. Agora, gente, olha só esses recheios, o de ninho e o de chocolate, simplesmente maravilhosos, brilhosos, bem maleável para você mexer, para você trabalhar com eles. Então, nós vamos colocar na primeira camada o recheio de ninho. E nessa camada eu tô utilizando 600 gramas, tá, de recheio. Então, para ficar algo bem padrão, a gente vai utilizar a mesma medida nas 2 camadas, que é 600 gramas, tá bom? Então, a gente coloca a segunda camada de bolo e nessa segunda camada de bolo, gente, nós vamos molhar ele com apenas 50 gramas de calda. A gente vai diminuir um pouco, né? Porque na primeira a gente colocou 60 gramas de calda, nessa segunda a gente vai colocar 50, porque tem o peso do recheio, tem o peso da outra camada de bolo. Então, para ele não ficar muito molinho, né, com a calda, a gente coloca um pouco menos. E, gente, eu vou colocar morangos agora, eu tô colocando morangos inteiros, tá? Direto em contato com a massa. Mas, olha só, como eu falei pra vocês que eu iria falar pra vocês, né, o que você pode fazer, a substituição que você pode fazer pra fazer até 5 bolos diferentes. Então, você pode substituir esse morango, no caso, esse bolo que nós estamos fazendo é o 3 Amores. Mas você pode substituir o morango por bolacha, daquelas que é feito palha italiana. Então, esse bolo ele poderia ser substituído pelo biscoito, que ficaria um bolo de palha italiana. Você poderia substituir por uva, tá? Esse morango, que ficaria, né, um bombom de uva, um bolo bombom de uva. Ou você poderia substituir por sonho de valsa. Você poderia colocar bombons, sonho de valsa ou ouro branco. É só colocar os bombons picadinhos junto com o recheio e mexer e colocar aí na sua camada de bolo. Então, gente, além disso também você poderia não colocar nada e esse bolo ficaria os 2 Amores. Então, os bolos que poderiam seriam 2 Amores, 3 Amores, palha italiana, bombom de uva, sonho de valsa ou ouro branco. Então, no caso, são 6 opções. Então, olha aí que maravilha que você pode estar fazendo. Então, já anota aí, viu? Então, agora nós vamos para a parte da decoração. Eu deixei esse bolo descansar de um dia para o outro. Então, como vocês viram aí, eu também molhei o bolo caseirinho e deixei, gente, eles também descansar lá na geladeira. E olha só, o bico que eu tô utilizando é o bico folha para poder fazer essa decoração. E essa cobertura que eu tô utilizando é a mesma do recheio. Então, o que que eu faço? Eu coloco para esquentar no micro-ondas essa cobertura por mais ou menos 1 a 2 minutos, tá? Não pode deixar muito mole. Então, o certo mesmo é você deixar 1 minutinho para ficar morninho, mas não ficar mole, tá? Então, você coloca dentro do saco de confeitar e vai fazendo isso. E, gente, algo que eu quero ensinar para vocês também é a fazer esse detalhe com bico folha. Se você quer umas voltinhas igual eu tô fazendo aí, você tem que ficar colocando o braço para cima e para baixo. Caso você queira uma decoração mais retinha, você é só ir reto, tá bom? Então, eu coloquei o restante do brigadeiro na parte de cima
E, gente, eu vou dividir esse bolo em 12 partes, tá? Dividir ele em 12 partes de 2,5 centímetros, tá? Mas se caso você quiser colocar 3 centímetros, você pode colocar também. No caso, vai dar em torno aí de umas 10 fatias, tá? Então, nesse meu aí deram 12 fatias, tá? E eu vou utilizar na parte de cima também o bico pitanga e eu fiz o mesmo processo, tá? Esquentei, né, no micro-ondas por mais ou menos 1 minutinho para poder colocar a cobertura na parte de cima, tá? Com o bico de confeitar. E esse bolo, gente, fica tão lindo. E olha só, pessoal, essas fatias, elas podem ser vendidas, cada uma entre 15 e 20 reais, tá? Vocês me perguntam muito aqui, Joyce, como que eu vou fazer, como que eu vou cortar, por quanto que eu vou vender? Então, olha só, pessoal, vocês podem estar vendendo cada fatia entre 15 a 20 reais. Ou se caso, né, o cliente quiser aí 2 fatias, você pode estar fazendo uma promoção, colocando 2 fatias de 30 a 35 reais, tá bom? E cada fatia, gente, ela tem que ter entre 250 a 300 gramas. No caso de uma fatia inteira, ela vai ter que ter entre 500 a 600 gramas. Então, gente, a questão de valores é muito relativo por causa da localidade. Então, você vai ter que somar quanto que você gastou, você vai ter que estipular quanto que você ganha de mão de obra, tá bom? Então, faz tudo isso certinho para você conseguir ter lucro, para você conseguir ganhar, tá bom? Então, gente, eu coloquei a mesma cobertura também no meu bolo vulcãozinho. E é a mesma de ninho que é do recheio. E, gente, esse bolo vulcão ficou perfeito. Eu joguei um pouquinho de ninho, moranguinho. Você pode estar vendendo também entre aí 12, 15 reais, tá? E olha só, pessoal, em relação a vendas, caso você não tenha como fazer um festival de fatias, você não consiga investir assim inicialmente num festival com vários tipos de bolos, você pode fazer um tipo de bolo, você pode divulgar no WhatsApp, ou você pode colocar na porta de casa, caso no seu local, né, que você mora, tenha essa possibilidade, você pode colocar também, divulgar entre as pessoas conhecidas. Mas assim, não tenha medo, só faz e que vai ser sucesso, vai ser sim, viu? Então, muita fé e muito foco que vai dar tudo certo. Então, gente, essa é a nossa terceira aula. Eu tô muito feliz. Então, se você assistiu até aqui, coloca aí, amei os 6 sabores. Então, coloca aí nos comentários, tá bom? Então, gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Esse foi o resultado. Se vocês quiserem, né, a receitinha da calda, tem nos 2 primeiros vídeos, né? No primeiro tem de ninho e no segundo vídeo tem a calda de chocolate, tá bom? Então, eu cortei a fatia para vocês verem por dentro como que ficou. E, gente, fica simplesmente maravilhoso. Faz que vai ser sucesso, com certeza. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijos!